Então Deus que está no negócio. Não adianta você querer ir lá e falar assim, ó, fulano fez isso, 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 isso. Vai lá e acusa, tenta acusar a pessoa de uma coisa, de outra. Não adianta, irmãos. Não adianta porque a pessoa que se levanta, ela passa vergonha. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já vi muita gente caindo, mas caindo feio, por se levantar contra o ungido de Deus. Né? Não, nunca se levanta contra o ungido de Deus, porque senão você pode se dar mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca se levanta contra o ungido de Deus, porque senão Deus te fere. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus te fere, irmãos. Às vezes você fala assim, mas Deus não é Deus que faz isso com ninguém, não. Deus não é Deus que maltrata ninguém, não. Deus não quer ver o mal de ninguém, não. Deus não quer ver o mal de ninguém, não. Mas se levanta contra alguém que está fazendo a vontade dele para você ver o que ele vai fazer com você, se você continuar se levantando. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem poder para dar vida, mas Deus tem poder também para tirar a vida. Exatamente. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que dá a vida, mas Ele também tira a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que te cura, mas Ele também permite a doença na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus não é brinquedo. Quando nós se dispomos, nós estamos ali, colocamos a nossa vida para fazer a vontade de Deus, nós temos que estar com um coração sincero, um coração reto na presença de Deus. Mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas fraquezas, né? Você tem que chegar diante de Deus e você tem que falar, Senhor, eu não sou nada. É o Senhor que me exalta, é o Senhor que me levanta. Né? Porque quando você se olha para dentro de você e vê que você é um pobre, miserável pecador, Deus, Ele te exalta. Aleluia. Deus, Ele te levanta. Quando Ele vê a sua humildade diante dEle, Ele te levanta. Né? Não adianta você querer você mesmo querer se achar, porque se você querer se achar, você acaba sendo humilhado. Aleluia. Agora, quando você se humilha na presença de Deus, Deus, Ele te exalta. Então, não seja o tal, não. Não seja o tal, não. Porque ninguém tem que se achar que é o tal que é isso, que é aquilo. Né? Você tem que ser humilde, você tem que reconhecer que você precisa de Deus, que você é dependente de Deus, que Deus é tudo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E eu vou ficando por aqui, porque as horas já não espera mais. Né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Daqui um dia a Carla vai estar aqui também pregando. Tá? Deus está a palavra. Então, irmãos, veja bem, uma coisa interessante. O que é ser um profeta de Deus, irmãos? Veja bem, o que é ser um profeta de Deus? Esse ofício não é fácil, cara. Você sabe por que não é fácil esse ofício? Não é fácil? Eu vou te explicar por quê. Porque muitas das vezes o profeta do Senhor, ele tem que falar o que Deus manda. Ele tem que falar. Você sabe o que Acabe falou com Elias? És tu perturbador de Israel? Você sabe por quê? Porque Elias não falava o que Acabe queria ouvir. Ele falava o que Deus mandava ele falar. E nem sempre Deus mandava Elias falar palavras que Acabe queria ouvir. Elias chegou para Acabe e falou conforme as palavras do Senhor. Elias era profeta. E o profeta, às vezes, ele tem que fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. E é difícil, cara, quando Deus ele chega para você e te revela uma coisa sobre a vida de uma pessoa. E a pessoa não dá crédito àquilo que Deus falou.
Essa semana eu tive um desafio muito grande. Essa semana passada. Um desafio que eu fiquei triste diante da responsabilidade que Deus me deu. Deus chegou para mim e falou assim, olha, eu quero que você fale essa mensagem para um casal. Você vai chegar para um casal e vai falar com eles que eu não quero eles mais nesse ministério. Eu quero que eles te ajudem. E eu cheguei para essa pessoa e falei. Falei para essa pessoa. Porque Deus me deu um som de profeta. Eu tive que chegar e falar conforme a palavra que Deus me ordenou a falar. Então, quer dizer, quando você é um profeta, irmãos, é difícil, cara. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu aceitei a Jesus. Você sabe qual igreja que eu aceitei Jesus? Na igreja da casa da minha mãe. Ou seja, a casa da minha mãe não era igreja. Eu estou falando isso assim, até como humor, né? A minha mãe, ela ofereceu a Jesus para mim e eu aceitei a Jesus. E eu estou na presença de Deus há 15 anos. Tá? Eu passei por mais ou menos umas 9 igrejas. Porque quando você serve a Deus, cara, é Deus que dirige a sua vida. Se Deus falar para você assim, cara, eu tirei você da Deus Amor hoje porque eu preciso você com o presbítero Jones. O que é que você vai fazer? A obra é de quem? De Deus. A obra é de Deus. Ele determina o tempo que Ele quer para a sua vida. Né? Ele determina o tempo. Então, quando Deus determina algo para a sua vida e usa o profeta para falar, a primeira coisa que Deus vai fazer é te dar sinais. Você vai ver milagres na sua vida que você não via. Você vai ver a operação de Deus na sua vida que até então você não via. Então, isso são sinais de que verdadeiramente Deus falou com você. Mas só que, infelizmente, cara, hoje em dia, as pessoas querem receber bênção, querem receber vitória. Mas quando Deus usa você para falar, entra no ouvido, sai no outro. Tá? Não ouve a voz do profeta de Deus. E você sabe o que a Bíblia fala em 2 Crônicas 20, versículo 20? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra do Senhor. Eu me pego, cara, a Deus. Eu fiquei na igreja do pastor Jeremias 3 anos e 6 meses. Fui professor da classe dos obreiros. Deus falou assim, seu tempo acabou aqui, meu querido. Eu falei, seja feita a tua vontade. Fui lá, peguei minha carta e fiquei 4 meses fazendo a obra de Deus em Delporto. Sabe por quê, cara? Porque eu não me apego em palavrinha doce. Hoje o que mais tem são pessoas, líderes religiosos, que querem te comprar com festa, querem te comprar com banquete, entendeu? E nós não devemos dar ouvido a banquete nem festa. Devemos sim, cara, dar ouvido à voz do Senhor. A voz do Senhor. E eu dou ouvido à voz do Senhor. E Deus falou comigo, me levantou em profecia para várias pessoas. E Deus cumpriu com as profecias. Sabe por quê? Porque eu não busco a minha vontade. Você acha que a minha vontade não seria descansar no meu sofá hoje? Seria. Mas o que eu fiz? Eu peguei a caixa no maior sacrifício. E eu fui cumprir com a minha vontade, não, com a vontade de Deus. E você foi comigo, você é testemunho. Então, cara, a pior coisa que tem é a pessoa lutar contra a vontade de Deus. Para quê? Por causa de amigo, por causa de amizade. Olha,
o meu relacionamento com Deus está acima do meu relacionamento com o meu pastor. Você sabe por quê? Porque o dono da igreja é Cristo. O dono da igreja é Jesus. Se Jesus falar, olha, presbítero Dionísio, a partir de hoje, eu quero você em João Neiva. Meu coração pode estar em Porto Novo. Mas o que eu devo fazer? Ir para João Neiva. Mesmo que eu ame o meu pastor. Mas eu tenho que cumprir com a palavra de Deus. E só que quando Deus, ele profetiza, ele usa alguém para